Ser simples, muito simples, como é o Evangelho. Quero nessa manhã ser simples, como simples é o Evangelho. Mas o Evangelho simples é o Evangelho que, como uma agulha, ele entra em nós e penetra em nossas veias para trazer ao nosso corpo o soro necessário quando estamos doentes e muitas vezes o sangue que nos dá a vida quando alguém precisa. Então quero ser simples, como é o Evangelho simples de Jesus. Marcos 8, 34 a 38. Marcos 8, 34 a 38, nos diz assim a palavra do nosso Deus. E chamando a si a multidão, com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, toma a cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois o que aproveita o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelos resgates da sua alma? Portanto, qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com santos anjos. Obrigado, Senhor, por essa preciosa palavra do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Obrigado pela palavra do Senhor e por essa porção da tua palavra. Desejamos te ouvir nesta manhã, mas também desejamos fazer com que a palavra dita nos impulsione a sermos melhores do que chegamos aqui, a sairmos daqui desejando mais do que chegamos aqui e, sobretudo, sermos melhores discípulos como chegamos até aqui. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Nós acabamos de sair de uma campanha política e ainda estamos vivendo o desdobramento dela. Nós exercemos a democracia de votar na semana passada e a gente percebeu que depois que terminada foi a apuração dos votos, a gente percebeu nas redes sociais pessoas engajadas em expor seus pensamentos e muitas vezes de maneira irônica e agressiva. Lamentável a gente ver muitos crentes partindo por esse caminho. Eu não estou falando aqui de defesa de candidato nenhum, afinal de contas, pelo menos por enquanto, estamos numa democracia. Estou falando de engajamento. Eu quero falar sobre isso hoje. Eu quero falar sobre causa, abraçar causa. Eu quero falar sobre abraçando uma causa chamada Evangelho. Abraçando uma causa chamada Evangelho. Durante quase 3 anos, Jesus caminhou com seus discípulos e
Os discípulos tiveram a oportunidade, o prazer, a honra de poder ouvir Jesus pregar muitos sermões, proferir muitos discursos, fazer muitos milagres. 3 anos na companhia de Jesus e vendo tudo isso e sobretudo, estando ao lado dele como amigo. Mas chegou um dado momento na vida de Jesus, na caminhada de Jesus com os seus discípulos, que ele começou a falar sobre a sua morte. E por 4 oportunidades ele vai falar da sua morte e, claro, da sua ressurreição. E essas declarações, elas sempre foram duras aos ouvidos dos discípulos. Por mais que Jesus dissesse nas 4 oportunidades que ele disse que morreria e que ressuscitaria o 3º dia, parece que os discípulos não atentavam muito bem para a primeira parte, da segunda parte da palavra, e ficavam presos à primeira parte, e eles achavam palavras ou declarações duras. Só que Jesus, meus irmãos, aos seus discípulos, ele sempre trouxe declarações duras. Aliás, continua, porque ele continua falando e nós somos seus discípulos nesse tempo. E de fato, as declarações de Jesus, as mais duras, elas foram dadas aos discípulos. Eu lembro a você pelo menos uma. A de João 6. Lá em João 6, quando ele vai fazer o discurso sobre o pão da vida, que ele era o pão da vida, o pão que desceu do céu, ele disse que o pão que o povo de Israel comeu no deserto era um pão perecível e que ele era o verdadeiro pão da vida. Havia uma multidão acompanhando Jesus e no final do seu discurso, muitos abandonaram e começaram a dizer: duro é ouvir esse discurso. E Pedro, assim, num lapso de sabedoria, quando Jesus apontou para eles e disse: vocês querem ir embora também? Pedro disse: não, Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Então, de fato, meus irmãos, as palavras de Jesus eram duras, mas eram verdadeiras e, sobretudo, elas eram palavras que estavam levando os discípulos para ser como ele era, viver como ele viveu e fazer o que ele fez. Eu, quando, em uma da minha penúltima leitura bíblica devocional, eu comecei pelos evangelhos. E aí eu pedi: Senhor, me dá assim algo novo nos evangelhos. E eu, falando com Deus, antes de abrir a Bíblia, né? Comprei uma Bíblia nova. Toda vez que eu leio a Bíblia toda, eu compro uma Bíblia nova. Antes de abrir a Bíblia, Senhor, me dá assim algo que possa me abençoar como pessoa, como crente, como discípulo, não como pastor. Porque eu não estou lendo a tua Bíblia para poder preparar sermão e estudo bíblico. Eu estou lendo a tua Bíblia, a tua palavra, porque eu quero aprender mais do Senhor. E o Espírito Santo me levou a olhar para o Evangelho, ou para os Evangelhos. E o Espírito Santo me fez olhar para Jesus, porque os Evangelhos falam de Jesus. Eu percebi através de Mateus, de Marcos, Lucas e João, essas 3 perspectivas: o ser, o fazer e o deixar. Ou seja, o ser, quem era Jesus, a pessoa de Jesus; o fazer, aquele que realizou a obra do Pai; e o deixar, aquele que fez questão de ensinar discípulos e deixar discípulos, para que os discípulos pudessem continuar a obra que ele começou. Isso me abençoou muito, mas muito, muito mesmo. Mas nessas leituras, ou nessa leitura devocional que eu pude ler nos evangelhos, eu descobri cada vez mais o quanto Jesus era incisivo em suas palavras quando elas eram direcionadas aos seus discípulos. Porque Jesus estava simplesmente treinando, capacitando, discipulando pessoas que iriam ficar no seu lugar, que iriam continuar fazendo a sua obra. E se eu fosse dizer alguma coisa assim
trazendo para a nossa mensagem desta manhã, eu diria a você, numa linguagem nossa aqui dos dias de hoje, Jesus está levando os seus discípulos a ficarem engajados na obra. E essa obra tem um nome. Muito embora ele não dá esse nome de uma forma tão clara, Paulo é quem vai dar o nome a essa obra de maneira clara. Essa obra chama-se Evangelho. Poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, eu não tenho como eu ser incisivo como Jesus, mas eu quero dividir com você essa palavra de maneira muito simples. O que Jesus espera de nós, seus discípulos, quando ele fala sobre abraçar esta causa chamada Evangelho. O que ele espera de nós? Está escrito aqui no texto, não tem nada demais, é simples, e eu quero dividir com você, e depois ter um tempo de oração, agora pela manhã e à noite. E nós vamos ter 2 momentos de oração, agora pela manhã e à noite. Nós vamos orar pela Igreja do Brasil, para que a Igreja do Brasil viva isso aqui. E claro, vamos orar pelo nosso país, por tudo que tem acontecendo em nosso país. As eleições já passaram. A gente sabe que há uma polarização. Muito embora as eleições passaram, mas os desdobramentos continuam e as coisas estão cada vez mais complicadas. E nesse momento, a igreja precisa se levantar em oração. Ela não pode se omitir. Então eu quero nessa manhã orar com você, quero ter um tempo de oração, por isso serei simples, para que possamos orar pela igreja brasileira, para que ela entenda que ela está vivendo uma causa, e essa causa é o Evangelho, e orar pela nossa nação, para que Deus cuide de nossa nação. Amém, gente? Seu amém é um amém assim, que eu acho que você não está nem um pouco interessado em orar pela nação, pelo povo brasileiro. Posso ouvir um amém? Melhorou, muito obrigado. O que Jesus espera de nós, seus discípulos? Primeiro, que neguemos a nós mesmos. Neguemos a nós mesmos. Essa expressão negar a nós mesmos, eu não estou colocando aqui na ordem como está escrito no texto não, tá bom? Tem uma ordem aqui clara, né? As 3 palavras que Jesus dá, mas não está assim na ordem não. Mas não muda nada. Essa expressão negar a si mesmo não significa anular-se ou anular-se na vida, ou simplesmente se anular. Negar a si mesmo não é fazer uma semana de isolamento, subir para um mosteiro, ir para uma fazenda, para um sítio, quem pode, evidentemente, né? E fazer jejum, orações, ler a Bíblia. É claro que isso é saudável, é espiritual. Se você puder fazer, irmão, eu fiz isso uma vez só e reconheço que eu preciso fazer de novo. Você se isolar, ficar só com Deus, pegar a Bíblia, falar com Deus. Isso é bom demais. Isso nos enche e nos abençoa. Mas Jesus aqui não está falando disso, de se isolar para a vida. Não é isso que Jesus está falando. Não é se isolar para a vida. O que Jesus está falando é negar, é a negação das nossas próprias vontades em detrimento à vontade de Deus. É negar o nosso eu e revelar a pessoa dele. É negar nossas vontades e entender que vivemos sobre a vontade do nosso Deus. Negar a nós mesmos é, sobretudo, o primeiro passo para a gente viver o ideal chamado Evangelho. Negar a nós mesmos é o primeiro passo para que a gente possa caminhar nessa jornada de peregrinos e a cada dia, a cada momento, fazer a vontade de Deus
e se envolver com o Evangelho. Porque não combina você viver o Evangelho, do Evangelho para o Evangelho, quando o seu eu, sua vontade, for maior do que a vontade de Deus e do que o próprio Jesus, que veio morrer em nosso lugar para que o Evangelho pudesse ser pregado. E vou te falar assim, negar a nós mesmos é uma palavra fácil de se entender, mas é muito difícil de se viver. Você sabe disso. Você sabe muito bem disso. Eu sei muito bem disso. Nós sabemos muito bem disso. É muito fácil de se entender negar a nós mesmos. Mas, irmãos, difícil é você decidir por conta assim do seu coração e pela fé, colocar Jesus à sua frente e andar nos passos que Ele deu. É difícil. É muito difícil. Mas entendo que negar a mim mesmo, negar a nós mesmos, é colocar Jesus à nossa frente. É andar segundo as suas pegadas. Porque se depender de mim, depender de nós, a gente quer desviar do caminho. A gente quer fazer a nossa vontade. E alguém que quer se engajar nessa obra chamada Evangelho, precisa seguir as pegadas que Jesus deixou. E elas continuam falando. E vão continuar falando. Eu quero dizer uma coisa para você. Quando Jesus chega a dizer assim, negue a si mesmo, é porque Ele está dizendo aquilo que Ele já fez. Aliás, tudo que Jesus está dizendo aqui, Ele já fez. Ele é exemplo. Então vamos lá. Será que em algum momento Jesus negou a si mesmo? Tem algum texto bíblico que comprove que Jesus negou a si mesmo? Evidentemente que tem, mas eu vou dizer para você o mais clássico. Filipenses 2. De 5 a 8. E Paulo vai dizer que Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus. A si mesmo se esvaziou, tornando em forma de servo, tornando semelhante aos homens. Esvaziou-se, abriu mão da glória, negou por um tempo, o tempo do homem, a própria glória, para nos dar exemplo. Então, se Jesus esvaziou-se, negou a si mesmo, no sentido de deixar de olhar para a glória por um tempo, sinal de que nós podemos sim negar a nós mesmos, olhar para Jesus e continuar fazendo a obra chamada Evangelho. Eu quero pedir a você nesta manhã, por favor, olhando para essa palavra, se engaje nessa obra chamada Evangelho. Se envolva nessa obra chamada Evangelho. Por que eu estou pedindo isso a você? Estou te pedindo porque tem muita gente que vai precisar de você. Vou repetir. Tem muita gente que vai precisar de você. Você vai precisar abrir mão muitas vezes do seu tempo, do seu lazer, das suas vontades, e que nem sempre são coisas pecaminosas. Aliás, desculpa te dizer, as coisas que tomam nosso tempo são aquelas que não são pecaminosas. Então deixa eu te falar, tem muita gente que vai precisar de você. Você vai precisar negar a si mesmo. Você vai precisar abrir mão de alguma coisa por alguém. Isso é Evangelho. Eu posso ouvir um amém? Deus seja louvado. O que Jesus espera de nós? Em segundo lugar, que nós tomemos a nossa cruz. Simples. Antes de falar o que significa tomar a cruz, deixa eu dizer o que não significa tomar a cruz. Ou levar a cruz. Levar a cruz não é levar um problema sem ter a possibilidade de se livrar dele. Vou repetir. Levar a cruz não é tomar um problema ou levar um problema
sem ter a possibilidade de se livrar dele. Por exemplo, a gente ouve a mais usada, né? A frase mais usada: minha sogra é a minha cruz, eu tenho que carregar a minha cruz. Não, sua sogra não é a sua cruz. Geralmente a gente ouve falar, alguém fala assim: isso é minha cruz, essa pessoa é minha cruz, esse meu problema é minha cruz. Não, isso não é a sua cruz. Não é isso que Jesus quer dizer. O Evangelho não fala disso. Levar a cruz não é ter um problema nas costas e não ter a possibilidade de se livrar dele. Isso não é levar a cruz. Levar a cruz é abraçar uma causa. É carregar o peso do sacrifício. Vou repetir. E no final desse tópico eu vou trazer algo assim mais claro para a gente. Levar a cruz é abraçar a causa do Evangelho. É carregar o peso do sacrifício por ele. A vida cristã é uma vida de sacrifício. Serviço em sacrifício. Sem dúvidas, irmãos, que carregar a cruz é ter em seus ombros a responsabilidade de cumprir com uma missão. Isso é carregar uma cruz, ou levar uma cruz. Quando Jesus diz essas palavras, ele está se direcionando aos poucos para Jerusalém. Eu falei para você que 4 vezes ele fala isso. A primeira vez que ele fala isso é em Cesareia de Filipe, lá em Mateus capítulo 16. Mas à medida que ele está caminhando, e o seu ministério vai chegando no ápice, e o ápice do ministério de Jesus é a cruz e a ressurreição. À medida que ele vai caminhando com os discípulos, ele vai se direcionando a Jerusalém. E o que significa Jerusalém? Ou o que aconteceu em Jerusalém? Jerusalém é o lugar da morte. Jerusalém é o lugar do sacrifício. Jerusalém é o lugar da entrega. Jerusalém é o lugar do cumprimento da missão. Pois foi lá no Gólgota que ele disse: Pai, está consumado, cumpri a minha missão. Isso significa dizer, meu irmão, que nós também temos que carregar a nossa cruz. E carregar a nossa cruz de forma sacrificial e com prazer é cumprir com a nossa missão. E eu te pergunto, eu não sei se você em algum momento disse: isso é minha cruz, essa pessoa é minha cruz. Mas eu te pergunto, você sabe qual é a sua missão? Você sabe qual é a cruz que você tem que levar? Porque o dia que você descobrir qual é a sua missão, a sua vida vai ganhar sentido. E nada vai impedir você de chegar ao lugar em que Deus desejou, projetou para você no ventre da sua mãe. Nada vai te impedir de chegar lá. Essa missão será cumprida debaixo de sacrifício, mas debaixo de prazer. Porque quando cumprimos a missão, preste atenção no que eu vou te falar. À medida que vamos cumprindo a missão que o Senhor nos deu, a cada passo que a gente dá cumprindo a missão, pessoas são abençoadas pela missão que cumprimos. Eu vou repetir isso porque é muito sério. À medida que você vai cumprindo a missão que você recebeu, à medida que você vai carregando a cruz, nessa caminhada de cumprimento da nossa missão, o Senhor nos permite abençoar pessoas. Por isso que não é fácil, irmão. Por isso que tem sentido. Evangelho não é fácil. Por isso que Paulo vai dizer: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo pela fé no Filho de Deus. Evangelho nunca foi e nunca será fácil, sempre será sacrificial.
Mas o gostoso do Evangelho, de cumprir a missão, é que à medida que a gente vai caminhando, cumprindo a missão, a gente vai deixando marcas na vida das pessoas. Deixa eu te pedir mais uma coisa, por favor. Por favor, deixa eu te pedir mais uma coisa. Não abra mão de carregar a sua cruz. Não abra mão de carregar a sua cruz. Sabe, tem um homem na Bíblia que me chama muita atenção. E olha como é que a cruz, ela marca a vida da gente. Um homem chamado Simão Cirineu. Quem foi esse homem? Simão Cirineu. Simão Cirineu foi um homem que um soldado romano o obrigou a carregar o madeiro. Ele era de Cirene. Esse homem é obrigado a carregar a cruz ou o madeiro. Momentos antes de Jesus chegar no Gólgota. E sabe, a Bíblia não fala muita coisa sobre Simão Cirineu, só fala que ele foi obrigado a carregar o madeiro. Os evangelhos não falam mais nada sobre ele. Mas Paulo cita em suas cartas o nome dos seus filhos, Alexandre e Rufo. E cita Alexandre e Rufo como discípulos de Jesus. O que eu vou te falar não é dedução, até porque os entendidos de Novo Testamento vão afirmar isso. Esse homem carregou a cruz e levou para dentro da casa dele o impacto do que significou a cruz para a sua vida. O que aconteceu? A sua casa recebeu a salvação. Então, preste atenção no que eu vou te falar, irmão, com todo carinho. A obrigação deu lugar a uma missão. Vou repetir. A obrigação deu lugar a uma missão. Enquanto a gente entender que evangelho é obrigação ou prazer, e não viver evangelho como missão, a gente não vai marcar a vida de ninguém. A começar por aqueles que estão dentro da nossa casa. Você não vem ao culto por obrigação. Você, daqui a pouco, não vai se envolver com as células por obrigação. Você não prega o evangelho no seu trabalho por obrigação. Você não dá testemunho no colégio por obrigação. Não deve ser assim. É uma missão. E eu disse, e vou afirmar, à medida que você vai carregando a cruz, à medida que você vai cumprindo a sua missão, você vai marcando pessoas. E eu vou pedir mais uma vez, por favor, não abra mão de carregar a sua cruz. Ou seja, não abra mão de cumprir a sua missão. Assim fazendo, nós estamos agradando o nosso mestre. Em último lugar, o que Jesus espera de nós? Ele espera que de fato o seguimos. Reparou no que ele fala sobre isso? Repita comigo: quem quiser vir após mim. Parou para pensar nessa expressão? Jesus não está falando de salvação. Ouça o que eu vou te falar, irmão. É com todo carinho. É carinho mesmo.
Eu vou repetir a frase do pastor Carlito Paz, já dita aqui algumas vezes por mim. E pela frase dele, eu te falo com carinho. Salvação é apenas o começo, não é o fim. Você é salvo? Quem é salvo aqui? Levanta a mão. Bem alto. Glorifica a Deus por isso. Aplauda Jesus por isso. Amém. Glória a Deus. Graça. Mas deixa eu te falar. Você não vai precisar ouvir mais: vinde a mim. Foi uma vez só. Você levantou a sua mão, você aplaudiu, glorificou o Senhor. Louvado seja Ele que nos tirou das trevas e nos colocou para o reino da sua luz. Louvado seja Ele mesmo. Mas você não precisa mais ouvir Jesus falar: vinde a mim. Foi uma vez só. Mas deixa eu te dizer, todo dia Jesus fala para mim e para você: vinde após mim. Essa palavra você vai ouvir todo dia. Essa palavra o Espírito Santo vai soprar nos seus ouvidos todos os dias. Vinde após mim. Evangelho é a graça do crer. Mas evangelho também é a graça do padecer. Vou repetir. Evangelho é a graça do crer. Ou seja, evangelho, nós passamos a crer para receber a salvação. Mas a partir do momento que você recebe a salvação pelo evangelho do crer, a partir desta hora, se você é discípulo de verdade, o evangelho vai dizer para você todos os dias: é a graça do padecer. Vou repetir o que eu já disse. Quando Jesus diz essas palavras, ele está indo para Jerusalém, lugar onde ele morreria. Jesus está sempre nos apontando o lugar da sua morte. Para quê? Para que possamos lembrar da morte do nosso eu. Porque no evangelho, irmão, não há glória sem sacrifício. Vou repetir. No evangelho não há glória sem sacrifício. E a glória do evangelho não é a glória do homem. A glória do evangelho é a glória de Deus, manifestada quando os homens recebem Cristo, quando os homens se aproximam de Deus. Isso é a glória do evangelho. Os maiores entendimentos do que significa seguir a Cristo são, ouça isso, os maiores entendimentos do que significa seguir a Cristo são: aprender sobre o seu caráter e ir em direção a um plano que levará alguém a encontrar-se com Deus. Vou repetir, isso aqui não é frase de efeito. Peço que você precisava guardar isso, anotar, guardar. Se você guarda bem as palavras, guarde isso. Os maiores entendimentos do que significa seguir a Cristo são: aprender sobre o seu caráter e ir em direção a um plano que levará alguém a encontrar-se com Deus. Isso é seguir Jesus. À medida que a gente segue Jesus com a nossa vida, a gente aprende sobre Ele. E a gente leva alguém para se encontrar com Deus. Não através de nós, evidentemente. Porque quem segue a Cristo, aponta Cristo como caminho para Deus. Para a gente terminar e orar.
Jesus, no versículo 35, 36, fala de ônus e bônus. Um dos evangelistas que escrevem sobre esse texto, Mateus, ele escreve por volta dos anos 80 a 90 depois de Cristo. E quando ele escreve ou registra essas palavras de Jesus entre os anos 80 e 90, estava acontecendo o ápice da amargura das perseguições. E Jesus está aqui nos falando que seguir a Ele, tomar a cruz, negar a si mesmo, implica em ônus e bônus. Ônus e bônus. O ônus é o risco que você vai tomar a decisão de correr. Calcular os riscos. Como assim, pastor? A vida cristã é risco? Sim. Você poderá sofrer uma perseguição, você poderá ser vilipendiado. Semana passada eu estava falando com um irmão que eu e Té tivemos o privilégio de discipular ele e a família. Ele me disse uma coisa: pastor, quando aceitei Jesus, a primeira coisa que aconteceu dentro da minha casa é que todo mundo me abandonou, meus pais, meus irmãos. Só lembra disso? Que o senhor vinha orar por nós por causa disso? Eu lembro. Mas só lembra também que o senhor disse? Não. Que era para nos manter firmes na fé, porque aqueles que nos abandonaram um dia eu viria pedir oração. Pois bem, pastor, nossos pais são convertidos, o irmão de uma, a irmã da outra são convertidos. Vale a pena, irmão, correr o risco. Vale a pena correr o risco. Qual é o bônus? Vida cristã tem bônus, irmão, tem prêmio. O risco, perder para ganhar. Eu diria a você que também é o bônus. Quando a gente perde, a gente ganha. Bônus do Evangelho não é posição, não é cargo, não é função, não é um PR na frente. Não é um DC na frente. Claro, estou falando de pastor e diácono. Isso não é bônus. Bônus do Evangelho é alma, é gente, são pessoas, são discípulos que Jesus mandou você fazer. E se você não fizer, você está desonrando o nome dele, o que ele fez na cruz. Isso é bônus. Eu vou repetir o que eu disse algumas vezes. Nós não temos outro galardão na terra. Não temos. Só temos esse. E por causa desse galardão é que a gente aumenta o galardão no céu. Você sabe qual será o seu galardão no céu? Nem eu sei. Mas uma coisa eu sei. Quanto mais pessoas eu ganho para Cristo, quanto mais pessoas eu posso abençoar, quanto mais pessoas eu posso amar, quanto mais pessoas eu posso me sacrificar, quanto mais pessoas eu posso abraçar, quanto mais pessoas eu posso me doar, mais
eu acrescento o meu galardão no céu. E aí, permita-me dizer de mim mesmo, eu quero que o meu galardão seja muito grande. E eu sei que minha única forma de aumentar meu galardão no céu não é pregando sermão, não é dirigindo a igreja, não é sendo uma boa pessoa. A minha única maneira de aumentar meu galardão no céu é cuidando de gente, é amando gente, é suportando pessoas, é contribuir para que as pessoas sejam melhores e, sobretudo, se aproximem de Deus e sejam semelhantes a Jesus. Aí, meu irmão, eu quero mesmo que a minha fatura seja muito alta. Eu espero que você também seja ambicioso. Porque Jesus vai dizer, assim eu termino para a gente orar. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Quando os apóstolos escrevem sobre isso, eles estão vivendo perseguição. Então eles estão na perspectiva, assim, de perder a vida literalmente. A gente tem que olhar para o texto, na sua originalidade, quando ele foi escrito. Ou seja, os discípulos estão dizendo para nós, se abraçar uma causa chamada Evangelho para levar pessoas para Cristo é sacrifício, que eu morra. Eu penso que a gente não precisa fazer isso, pelo menos por enquanto. E eu não estou sendo irônico. Eu penso que a única morte que Jesus está esperando de nós é a morte do eu. Porque enquanto a gente não morrer para o eu, a gente não vai abraçar essa causa chamada Evangelho. Eu espero que nessa manhã você saia daqui disposto a abraçar essa causa chamada Evangelho, porque o nosso Senhor Jesus abraçou essa causa na cruz. Primeiro, ele abriu os braços, porque foi abrindo os braços que ele se entregou. Mas antes de abrir os braços para se entregar, ele fechou seus braços para dizer, se possível for, Pai, passe de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Eu abraço cada vida perdida. Cada alma perdida eu abraço. Eu tomo para mim. Eu tomo para si. Eu me entrego. Então você não precisa abrir seus braços para morrer, porque Jesus já fez isso por você. Mas se você entender o que é Evangelho, você vai abraçar pessoas. Você vai engajar nessa obra. Porque quanto mais pessoas você abraçar, mais essas pessoas vão se entregar a Jesus e vão se aproximar de Deus. Minha pergunta é se você quer engajar-se nesta obra chamada Evangelho. Vamos ficar em pé. Não estou fazendo apelo, não vou fazer apelo, a gente vai orar. Nós vamos falar com o nosso Deus, nós vamos orar. Nós vamos clamar pela igreja brasileira. Orar para que a igreja seja de verdade uma igreja de discípulos. De discípulos que não abrem mão de viver o Evangelho de Jesus Cristo. E vamos orar por nossa nação.
Então quero convidar a pastora Érica para vir orar pela igreja brasileira. E o pastor Fred vai orar pelo Brasil. Nós vamos de joelhos nos prostrar perante o nosso Mestre Jesus Cristo. E vamos clamar por uma igreja que de fato viva o Evangelho. E vamos orar por nossa nação, para que essa polarização, essa divisão não leve a nossa nação para um caos social, mas leve nossa nação para os pés da cruz. Vamos orar de joelhos? Pastora Érica, pega o microfone, por favor, pastora. Pastor Fred, fica aqui, por favor. À noite vamos fazer a mesma coisa. A mesma coisa. Vamos orar? Pai, nessa manhã nós clamamos pela igreja espalhada no mundo e principalmente pela igreja no Brasil. Deus, sabemos que esse é o tempo que o Senhor está liberando sobre a igreja no Brasil porções do Teu Espírito, para que possamos impactar esta nação. Pai, declaramos uma igreja viva, profética, mas uma igreja que tenha discernimento no Espírito para entender as estações. Deus, nós clamamos por uma igreja que tenha a visão profética dos últimos dias. Pai, nós clamamos por uma igreja que saiba guerrear, uma igreja que tenha unção para se colocar de pé nas batalhas, mas também para se prostrar diante dos reis. Uma igreja que saiba se quebrantar, chorar e clamar de todo o teu coração. Deus, clamamos nessa hora, de joelho, para que a igreja no Brasil seja coberta pelo teu sangue, e que nenhum principado e potestade, nenhuma, Pai, há de ter vantagem sobre a igreja, porque nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Pai, declaramos que o teu poder já está sobre nós, que a tua autoridade já está sobre nós, e que tenhamos, Deus, coragem para avançar, coragem, Deus, para declarar que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus. Declaramos, Deus, um povo santo e remido. Declaramos uma igreja que tenha ouvidos espirituais sensíveis à tua voz. Declaramos que seremos boca profética nesse tempo, para declarar não aquilo que precisa dizer não, e sim para tudo que precisa ser dito sim. Declaramos uma unção sobre os pastores do Brasil. Declaramos maturidade espiritual, sensibilidade no espírito, autoridade. Declaramos cura sobre a igreja no Brasil. O Senhor há de curar o físico, a alma, e há de renovar o espírito. Declaramos também prosperidade sobre a igreja no Brasil. Declaramos que vamos avançar, Deus. Pai, a prosperidade da igreja não está presa à economia da terra, mas o Senhor há de liberar sobre nós tudo aquilo que está preparado para nós no céu. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feita no céu. Pai, que a tua unção de conquista, que a tua unção de multiplicação, que a tua ousadia, que o teu amor
seja liberado sobre a igreja no Brasil, e que sejamos sensíveis à nossa missão. Pai, que a missão de ganhar, discipular, treinar, seja algo vibrante na igreja, e que possamos, dia após dia, sermos celeiros para ganharmos famílias e famílias e famílias nesta nação, nesta cidade, nesta localidade, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Pai, Tu és o Rei das Nações. Tu és o Rei das Nações. Tu és o grande desejado de todas as nações. Senhor, Tu és o grande desejado do Brasil. Nos ajude nesse momento tão sensível que nós estamos passando, Senhor. Nos ajude nesse momento tão sensível, Senhor, porque nós sabemos, se existe alguém que se levanta para causar divisão, facção, esse alguém é o diabo. Então, Senhor, nós te pedimos, Espírito Santo, assim como o Senhor pairava na face das águas, quando o mundo era completamente sem forma, paira sobre o Brasil hoje. Que Teu Espírito, ó Pai, se estenda por todo o território brasileiro, de norte a sul, de leste a oeste. Ó Deus bendito, derrama um espírito de graça, de súplica sobre o Brasil. Derrama, Senhor, em nome de Jesus. Nós te pedimos, Senhor. Nós clamamos a Ti, Pai, que todas as Tuas promessas para o Brasil se cumpram. Que todas as Tuas palavras liberadas pela boca dos Teus profetas se cumpram na nação. Ó Deus, que um rio de justiça invada o Brasil. Que um rio de retidão invada o Brasil. Que um rio da Tua graça, do Teu poder, Senhor, nos ajude. Nos ajude, Senhor. Nós não queremos ser conhecidos como a nação do jeitinho, mas nós queremos ser conhecidos como uma nação bendita, porque Tu és o Senhor da nossa nação. Ó Deus, em nome de Jesus, nos ajude agora, Senhor. Que o diabo não divida o filho do pai. Que o diabo não separe, ó Deus, o marido da mulher, os filhos, os tios das tias. Ó Deus, que a nossa briga não é política, mas a nossa batalha nas regiões celestiais. Ó Deus bendito, por favor, nós não precisamos orar, porque nós sabemos que essa batalha já está vencida para a glória do Teu nome. Ó Deus, se com um sopro da Tua boca o Senhor eliminará o iníquo, se com uma palavra da Tua boca o Senhor aquieta a tempestade, libera uma palavra do alto agora para o Brasil, Senhor. Libera uma palavra do alto para o Brasil agora, Senhor. Rasga os céus e libera uma palavra do alto para o Brasil nessa hora, Senhor. Nos livre, Senhor. Nos livre de toda seta do maligno. Nos livre, Senhor. Nos livre, Senhor. Nos livre, Senhor. Nos livre, Senhor. Intervenha, Senhor. Nos livre, Senhor. Em nome de Jesus nós clamamos. Nos livre, Senhor. Intervenha em nosso favor. A Tua palavra disse: o Teu povo que se chama pelo Teu nome se humilhar e orar, o Senhor sararia a nossa terra. Nós estamos de joelhos na Tua presença, te pedindo: nos livre, Senhor, por favor. Nos livre do maligno. Nos livre do maligno. Nos livre do laço do passarinheiro.
Senhor, nós não queremos dizer quem está certo, quem está errado, mas nos livre da corrupção, nos livre da mentira, nos livre do engano, nos livre do mal, Senhor. Por favor, Pai, nos livre de uma guerra civil, Senhor. Nos livre, Senhor. E derrama a Tua bênção, a Tua graça, o Teu poder, a Tua unção sobre a nação brasileira, de maneira que ela seja próspera e que todas as palavras se cumpram. Que todas as palavras se cumpram. Nós oramos não só pelo Brasil de hoje, Senhor, mas nós oramos pelo Brasil dos nossos filhos. Nós oramos pelo Brasil dos nossos netos. Nós oramos, Senhor. Nós oramos e nós cremos que o Brasil será o celeiro das nações. Nós cremos que o Brasil será não só o celeiro das nações acerca de alimentação, de agricultura, mas o Brasil também alimentará as nações com o pão da vida. Nós cremos nisso, Senhor. Nós cremos nisso, Senhor, e é por isso que nós nos posicionamos, clamando pela nossa nação. Cumpra todos os teus propósitos na nação brasileira. Nós oramos confiadamente no nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. 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 Vamos orar, vamos terminar orando mais uma vez. Eu quero orar por sua vida, liberando você para você ir para sua casa. Mas sobretudo, irmão, ouça o que eu vou te falar. O Espírito Santo nos liberando nesta manhã para cumprir nossa missão, hoje e todos os dias até a volta dele. Por isso que eu quero orar por você. Pai Santo, nesta manhã eu quero pedir a tua bênção sobre a tua igreja aqui. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, por favor. À medida que vamos abraçando a causa do Evangelho, nos abraça com teus braços de amor, com teus braços de força. Nos abraça, Senhor. À medida que vamos abraçando as pessoas, trazendo para perto de Ti, nos traga para perto de Ti, Senhor. É o que eu peço para os meus irmãos nessa manhã, abençoando-os em Teu nome, no nome poderoso de Jesus, Teu Filho. Amém e amém. Deus te abençoe. Até logo mais.